Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador, desenvolvedor, quem desenvolveu o site e o sistema e o software Spirit Risk Manager foi eu mesmo, e também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. 16 horas e 50 minutos aqui em Buenos Aires, na Argentina. E temos agora um indicador para a gente estar falando, uma videoaula de indicador hoje, que é o OBV. Eu vou estar explicando como se usa o OBV, assim como para todas as aulas de indicadores, eu ensino você a pilotar o carro de Fórmula 1 para você operar no mercado. E não ensino sobre a mecânica e fórmulas que envolve de engenharia todo o funcionamento do carro. Então os indicadores têm toda uma teoria de fórmulas, não vai ser tratado aqui. Bom, temos aqui então o indicador OBV. Aqui está OBV, criado por Joe Grenville, relaciona preço e volume. Então tem relação com preço e volume. E além de divergências, pode-se aplicar métodos da análise técnica como suportes, resistências e linhas de tendência. E é exatamente isso que eu vou estar falando aqui, tá? Porque funciona realmente para você identificar reversão de tendência, assim como indicativo de início de rally de alta ou de baixa, utilizando o OBV. Tá? Então, primeiro ponto, divergência. A gente tem aqui o preço fazendo topos e fundos ascendentes. Quando o preço ele faz um novo topo e o OBV não faz novo topo, isso é uma divergência entre o preço e o indicador. Uma das divergências, existem vários tipos, mas é uma das divergências entre o indicador e o OBV que a gente pode utilizar. E no caso, pessoal, a gente tem aqui fazendo o mercado aqui vem fazendo topos e fundos ascendentes, zigue-zagues ascendentes. E aqui fez um topo, mas a gente percebe que o OBV tem esse topo, todavia ele se encontra em um ponto de resistência, não conseguindo fazer novos topos. Então isso é uma divergência. Isso indica fraqueza da tendência. Isso não quer dizer que a tendência vai reverter. Então muita gente pensa, deu uma divergência, vai reverter a tendência de alta para baixa, então vou vender nesse topo aqui, porque eu acredito que vai fazer uma reversão de tendência exatamente nesse topo, porque deu uma divergência. Não é bem assim. Isso significa enfraquecimento da tendência. O mercado pode subir mais um pouco, e também o mercado pode subir mais um pouco e voltar a ficar forte mesmo depois da divergência. Então você tem que utilizar a divergência do OBV com outros padrões para identificar o final da tendência para você sair, ou iniciar uma operação de reversão de tendência. E aqui houve realmente uma correção forte depois da divergência e foi também iniciado uma pequena tendência de baixa, porém consolidada, ou seja, não caracterizou uma reversão de tendência. Depois dessa dificuldade, dessa indecisão do mercado decidir cair ou subir, é que ele caiu. Mas veja que houve dificuldade para o mercado realmente
cair. Então houve a divergência, logo depois da divergência houve a possibilidade de reversão de tendência, que aconteceu. Com dificuldade, houve uma lateralização do preço, uma indefinição do mercado com dificuldade de decidir para que lado ia ou não, e acabou que ele foi para baixo. Então a divergência do OBV acertou, mas isso foi um caso que o OBV acertou. Ele erra muito também. Esse aqui inclusive é o gráfico de 5 minutos, que é um gráfico mais difícil de operar. Então se eu uso o indicador nos 5 minutos, ele provavelmente também vai funcionar ainda melhor no gráfico diário ou no gráfico semanal. Isso foi uma divergência de alta, tá? Aqui, por exemplo, aconteceu uma divergência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, e fez um novo fundo aqui, e o OBV não fez novo fundo. Então isso aqui é um exemplo de divergência. Um dos tipos de divergências principais, aqui por exemplo, fez fundo maior do que o anterior e o preço fez fundo mais baixo do que o anterior. Então isso indicou enfraquecimento da tendência. Então o que o cara vai fazer? O cara deu a divergência, ele vai e compra aqui achando que vai reverter a tendência. Mas pode acontecer do mercado fazer mais um fundo. A gente viu que fez mais um fundo o preço depois da divergência. Houve uma consolidação que pode durar muito tempo. Se o cara está operando reversão de tendência no gráfico diário, pode ficar 1 mês, 2 meses consolidados. Então essa é a pergunta. Eu tenho que entrar na divergência? Não. Existe uma maneira de entrar em padrões de divergência. Eu uso um indicador de divergência também, que é chamado de Prophecy Line, que eu criei, que faz parte do meu indicador principal chamado Reversion Prophecy. E eu trabalho também com divergências, além dessas, outros tipos de divergências. E as operações de reversão de tendência, não existe uma técnica especial para identificar a hora certa. E não é quando dá a divergência. É quando dá a divergência e tem outros padrões e pontos estratégicos que são ideais para a gente iniciar a operação de reversão de tendência. Então, cuida-se com isso. Não é para você entrar quando dá a divergência. Porque pode fazer um novo fundo, você provavelmente vai colocar o seu stop aqui, vai tomar o stop e depois vai reverter a tendência e você tomou violinada de graça. Assim como pode ter uma lateralização do preço, o preço pode ficar lateralizado durante muito tempo e, consequentemente, você vai ser prejudicado porque você entrou muito cedo em um ponto que estrategicamente não é o ideal. E depois de ter dado essa divergência, veja que houve a consolidação e não reverteu a tendência. Ameaçou, entendeu? Então houve uma falha. Mas o que é importante a gente identificar na divergência? É importante nós identificarmos na divergência que quando ela acontece, o mercado fica enfraquecido. Então é o ponto para a gente sair da operação. É um ponto que a gente pode identificar que vai consolidar, o mercado pode lateralizar. Então a gente pode ficar longe desse ponto porque é um ponto de enfraquecimento. Tanto para sair da operação é um ponto ideal, assim como para entrar na operação, se eu estou observando uma tendência de baixa e eu quero iniciar uma operação. Mas tem um padrão de divergência que se sucede com o indicador OBV. Então isso indica claramente que o mercado pode se lateralizar. Então posso tomar stop, posso tomar prejuízos e é melhor eu ficar longe do mercado. Então não quer dizer que é só para a gente operar reversão de tendência, mas se a tendência ainda continua e deu a divergência, pode ser que consolide e é melhor ficar de fora. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar padrões de consolidação no OBV e quando acontecem esses rompimentos, isso indica uma possibilidade de início de rally para a direção do rompimento que aconteceu no OBV, só que no preço. Tá? Então, o que é padrão? O que é uma consolidação? É quando o preço ele tem um ponto alto, vou até aumentar aqui o valor, ele tem um ponto de resistência e um ponto de suporte. O ponto de resistência é onde tem topos que batem no mesmo nível e o ponto de suporte são fundos que batem no mesmo nível. Então a gente vê que isso acontece aqui, tá?
Então, quando há um rompimento para baixo desse ponto de suporte ou resistência da lateralização, isso é um indicativo de que a tendência pode iniciar um rally para aquela direção. Certo? Então, veja que o OBV aqui, por exemplo, nessa lateralização, houve um rompimento brusco para baixo, fazendo um pivô de baixo, inclusive, o que indicou força na possibilidade do mercado disparar para baixo. Esse aqui foi o ponto. E logo depois deu uma entrada operacional e o mercado fez um movimento explosivo para baixo. Não fez uma tendência forte, mas fez um movimento explosivo para baixo. Então, quando acontece esse sinal, a gente pode determinar estrategicamente um ponto para entrarmos na operação. Então, você tem que usar esses padrões do OBV para criar a sua estratégia e vai ter o ponto de entrada, vai ter que ter certas regras, você vai ter que criar esses pontos de entrada, de limitação de prejuízo, enfim. No final do vídeo eu vou explicar como criar uma estratégia e também, infelizmente, a má notícia é que é muito difícil você comprovar uma estratégia, tá? Por isso que eu divulgo os vídeos para ajudar, porque não é fácil. Realmente não é fácil você comprovar que uma estratégia funciona. Bom, isso aqui foi um exemplo de rompimento de baixa. Vamos ver aqui essa consolidação aqui, por exemplo. Foi uma consolidação aqui, por exemplo, fazendo novos fundos. Bateu 2 vezes nesse fundo e temos o topo aqui. Topo 2 vezes aqui. Houve até um rompimento para cima do topo. E houve a falha, lateralizou novamente. Então fez novamente um ponto de lateralização aqui. E depois houve um rompimento para baixo. Então, esse rompimento para baixo indicou uma força de reversão da tendência, que já vinha querendo cair, mas consolidou aqui. Houve uma consolidação que também não caía, estava indeciso até que o mercado decidiu iniciar o rally de baixa. E houve essa tendência gigantesca aqui de baixa no day trade de 3% mais ou menos, 4%. Então, esse padrão é um padrão que podemos também estar utilizando para identificar inícios de rally. Um detalhe que eu tenho que falar aqui também para alertar o pessoal é que não adianta simplesmente você analisar o rompimento e simplesmente iniciar a operação, iniciar uma operação de venda, uma operação de compra, se é um padrão de rompimento para operar comprado. Não adianta fazer isso, porque você precisa, além de fazer isso, precisa definir um ponto de entrada, precisa saber aonde entrar, qual é o ponto de entrada estatisticamente mais viável. Então você tem que definir isso. Eu estou ensinando como usar o indicador em alguns padrões que eu considero muito viáveis. Mas não é só saber usar o indicador. Tem que definir todo uma estrutura para você criar uma estratégia. Bom, então a gente falou sobre esses padrões de consolidação. Agora nós vamos falar sobre as linhas de tendência aplicadas ao OBV e os rompimentos dela. E, consequentemente, padrões que indicam reversão da tendência. Agora, analisando os padrões com linhas de tendência. Nós temos aqui, por exemplo, os pontos de linha de tendência, para traçar a linha de tendência. Bom, em primeiro lugar, tem que saber traçar a linha de tendência. Depois que o gráfico passou, é fácil você traçar uma linha de tendência e identificar um ponto de reversão. E isso é o que mais existe no mercado. Analista que sabe ganhar dinheiro no gráfico do passado e ele faz malabarismos com os indicadores, com linhas de tendências e mostram técnicas geniais. Só que na realidade, ao vivo, não funciona. Então existem regras para você traçar linhas de tendência. Uma delas é traçar os pontos de fundo confirmado de pivô, se são pivôs de alta. Então, por exemplo, aqui fez um pivô. Aqui, por exemplo, fez um pivô também. Vou pegar um ponto aqui melhor
Eu não sou muito fã de linhas de tendência. Aqui, por exemplo, fez um pivô de baixa, o segundo pivô. Então, esse fundo é um fundo confirmado. Onda 1, 2, a onda 2, que aqui vai ser o fundo confirmado se romper o topo, fez o topo, aqui é um fundo confirmado. Então, esse foi o primeiro pivô. O segundo pivô fez a correção, onda 2, temos a onda 1, 2, rompeu esse topo, vai ser o segundo pivô, e aqui vai ser o segundo fundo confirmado. Então, tem que traçar a linha de tendência nesses fundos confirmados, do fundo da onda 1 até os fundos confirmados dos pivôs de baixo. Aí depois que houve esse rompimento, isso indicou o enfraquecimento da tendência. Logo depois, houve a reversão da tendência. Então, é assim que tem que se traçar com base nesse tipo de tática que você tem que fazer, porque você tem que traçar a linha de tendência de alta em pontos de suporte comprovados. Então, às vezes, o preço ele faz um fundo aqui, não fez um fundo confirmado. E o analista simplesmente traça e coloca a linha ali. Isso não tem lógica nenhuma. Mas no gráfico do passado é tudo perfeito. Então, ao vivo, para você analisar com eficiência, você tem que usar essa técnica usando linhas de tendência. E para baixa é a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui fez um pivô de baixa, temos um topo confirmado, então ao invés de fundo confirmado vai ser traçado nos topos confirmados. E aqui fez outro topo confirmado. Outro topo confirmado. Fez onda 1, 2, rompeu o fundo, pivô de baixa. E aqui é topo confirmado. Depois, outro topo confirmado. Aqui, na realidade, né? E depois aqui, outro topo confirmado. Pivô de baixa aqui e aqui um topo confirmado. Então, eu posso estar traçando a linha em topos confirmados. Então, veja que uma característica interessante que muita gente também não fala é no OBV não vai ser possível a gente fazer isso. Mas no preço, sim. As linhas de tendência, para mim, não são eficientes. E eu não uso elas. Mas você pode usá-las e elas funcionam. Algumas vezes, eu acho. Eu prefiro usar outras coisas muito melhores do que linhas de tendência. Mas você pode estar utilizando o que você desejar. Então, fiz o traçado da linha de tendência nos topos confirmados de uma linha de tendência de baixa. E veja que houve o rompimento, então indicou a reversão de tendência? Não. Só a sombra rompeu e o corpo do candle continua abaixo da linha de tendência. Aqui só a sombra rompeu e o corpo continua abaixo da linha de tendência. Então, esse ponto de resistência inclinado, que eu posso chamar isso de resistência inclinada da linha de tendência, caracterizada pelos topos confirmados dos quais foi traçada a linha. Então, é um ponto estatisticamente de resistência inclinada. O preço encontra resistência na inclinação desta reta da linha de tendência. Quando existe essa psicologia aplicada, só a sombra rompe, então não é considerado como rompimento. Aqui rompeu o candle inteiro, a linha de tendência. Então aqui houve a reversão da tendência. Certo? Então isso aqui são segredos que inclusive até mesmo em livros de análise técnica essas técnicas você não encontra. Porque eu estudei pela análise técnica, não tinha essas técnicas, até que eu estudei, vi estatísticas e percebi que esse padrão que na análise técnica convencional quase ninguém fala, ou pouca gente fala, e eu acabei usando ela porque tem uma estatística e probabilidade comprovada. Então, agora você aprendeu já como fazer as linhas de tendência. Então a gente vai usar essa técnica do mesmo jeito no OBV. Então aqui, por exemplo, fez um pivô de baixa aqui, esse é o topo confirmado. E aqui fez outro pivô de baixa, outro topo confirmado. Então eu traço a linha de tendência aqui, certo? Nesses dois topos confirmados. Então veja que não rompeu. Quando rompeu aqui, quando houve o rompimento aqui, indicou um ponto de entrada operacional. Um pouco atrasado em relação ao que a gente fez no preço, mas no OBV também reforça. Então tem que saber traçar a linha de tendência no OBV, porque no gráfico em tempo real não vai ser igual ao gráfico do passado, que você coloca uma linha. Tem gente que vai traçar a linha de tendência e não traça como eu tracei, considerando aquelas regras,
e simplesmente coloca em qualquer lugar aqui, ou então coloca assim, enfim. Vai colocando em qualquer lugar porque é o gráfico do passado. Só que o gráfico em tempo real, você não vai conseguir fazer isso. Para funcionar, tem que utilizar essa regra que eu acabei de demonstrar aqui. Então essa foi a linha de tendência de baixa. Vamos ver aqui um exemplo de linha de tendência de alta que rompeu. Aqui, por exemplo, temos um pivô. Tem um pivô aqui, né? E olha, deste fundo até o fundo confirmado desse pivô. Então houve o rompimento aqui, certo? Então poderia iniciar uma operação de reversão de tendência? Sim, mas falhou e fez mais novos topos. Mas você vê que houve também um enfraquecimento, houve um zigue-zague onde a correção era muito forte aqui, e até que o mercado, ele depois, mesmo assim, ele ameaçou a cair e não caiu. Então houve uma falha nesse método da linha de tendência. Então quer dizer, se você acha que vai acertar 100%, não tem como. Vamos ver um outro exemplo de reversão de tendência. Aqui também houve falhas. Bom, aqui, por exemplo, pessoal, veja que houve várias falhas anteriores. Por exemplo, aqui houve o rompimento, houve só uma correção e a tendência continuou. E existe muita falha nesse método das linhas de tendência, mas você pode usar ele em combinação com outro indicador. Em combinação com outro indicador, você pode encontrar uma estatística e probabilidade boa para estar tomando decisão com base em usar as linhas de tendência no OBV, certo? Bom, houve então esses topos e fundos ascendentes com os topos confirmados e a linha de tendência foi traçada nos fundos confirmados. Eu falei topos confirmados. Em tendência de alta, pivôs de alta são fundos confirmados. Então, nos fundos confirmados foi traçada a linha. Não houve um rompimento forte, completo, até que aqui houve, certo? Só que houve também mais topos e fundos ascendentes, porém fracos. E logo depois houve um gap gigantesco aqui de 4%. Então a gente sabe que existe uma possibilidade grande de enfraquecimento da tendência quando isso acontece, embora existem falhas. A minha recomendação sobre o OBV: operar com divergências e operar para você identificar a fraqueza da tendência para sair da operação. É a melhor opção. Usar o OBV para iniciar a operação, a técnica do rompimento das consolidações. As linhas de tendência eu particularmente não usaria, porque falha muito, certo? Então eu acredito que o OBV é um bom indicador, só que você tem que saber usá-lo. E embora ele seja um bom indicador, eu tenho os meus indicadores, que de todos os indicadores que eu usei, os melhores são os meus para mim. Por isso que eu tenho curso que explica como usar esses indicadores, como foi a criação deles, assim como a estratégia para aplicá-los. São indicadores e técnicas exclusivas que não tem na análise técnica convencional. E com base nisso, eu criei uma estratégia que para mim funciona muito melhor do que usar o OBV e qualquer outro indicador de análise técnica. Bom, então essa aqui foi a videoaula sobre o OBV. Esse é o gráfico de 5 minutos. A mesma coisa se aplica no gráfico diário e em outros gráficos. No gráfico diário, então, é melhor ainda o que o OBV apresenta. Por exemplo, aqui no Ibovespa, tá? O mercado vem fazendo topos e fundos descendentes. Então, isso já indica um padrão baixista, que o mercado tende a continuar a tendência de baixo, tende a continuar testando os fundos. Não quer dizer que vai fazer novos fundos,
A gente não tem garantia disso, mas a gente sabe que o OBV está fazendo pivôs de baixa, está acompanhando o preço. Então, quando ele acompanha o preço, isso indica força. Então, testou esse fundo, fez um candle de indefinição aqui nessa região de suporte, o que indica que o mercado tende a encontrar um suporte, fazer uma correção, respirar para depois voltar a testar o fundo e fazer talvez novos fundos, porque a força é baixista. E os 60 minutos está indicando, embora tenha um padrão de definição lá, o OBV está indicando novo fundo junto com o preço. Então a tendência está forte no Ibovespa. Hoje é dia 12 de dezembro de 2014. O OBV ele vem fazendo esse padrão baixista, fazendo novos fundos. Então vem indicando uma força baixista também. Então pode ser que rompa esse fundo sem fazer esse respiro que o mercado pode dar, ou fazer essa correção de alta pequena para fazer um novo fundo depois e testar o fundo atual. Então isso, por exemplo, é um exemplo usando o OBV para analisar o Ibovespa e a força dele. E funciona o indicador, tem boas estatísticas e probabilidades, só que o indicador do meu curso que eu vendo, ele já está pronto. E ele é muito melhor do que qualquer outro indicador, por isso que eu uso essas técnicas e estratégias que eu ensino no meu curso. Pessoal, vão em meu site www.traderprofissional.com.br e acesse curso de bolsa de valores e curso de forex grátis. Tem vários cursos de análise técnica, de ferramentas especiais, até de manejo de risco, assim como tem cursos de indicadores na parte de análise técnica. A questão é, o alerta que eu vou fazer para você é: não use isso que eu acabei de ensinar nessa videoaula para você ter lucratividade no mercado, porque funciona, mas para uma estratégia funcionar, para você ganhar dinheiro, você precisa muito mais do que essa informação que eu passei para você, e eu vou explicar para você agora. Uma estratégia, para ela funcionar comprovadamente, você vai precisar seguir os seguintes passos. Isso é para você ver como que é complicado ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Não é fácil, mas eu vou estar passando para você aqui as coordenadas para você atingir para você realizar esse seu sonho. Você precisa definir o manejo de risco, entender sobre gestão de risco, definir e aplicar um certo gerenciamento de risco para essa estratégia que eu acabei de ensinar. Você precisa saber quando se arriscar, quando alavancar. Então tem momentos certos para você fazer isso, e existem probabilidades e estatísticas que têm que ser calculados para cada decisão de risco que você vai definir para a sua estratégia. Ponto de stop loss ou limitação de prejuízo. Você tem que definir um ponto de limitação de prejuízo. Então você tem uma entrada operacional, você vai ter que saber aonde vai colocar o stop, aonde vai limitar o prejuízo, quanto de risco você vai assumir, como fazer o gerenciamento de risco, como calcular todos os custos, que tecnologias usar para isso, certo? Ponto de saída operacional, você tem que saber aonde você vai sair da operação. Ponto de proteção de lucro, então ao longo do desenvolvimento do trade, da lucratividade, do progresso dele, você precisa saber como proteger o lucro. Cada ponto desse tem estatísticas e probabilidades que reforçam a necessidade de proteger o lucro nesses pontos. Então tem probabilidades e lógicas aplicadas a esses pontos. Quando operar e quando parar. Então você tem que ter hora para parar de operar, você tem que ter hora para operar. Não é operar toda hora, você tem que definir isso, tem que definir as probabilidades disso. Quanto de operações máximas e mínimas fazer. Então você tem que também definir isso. Calcular as melhores variáveis e combinações de sinais. Destas técnicas que eu acabei de ensinar aqui, você vai ter que pegar várias variáveis e testar cada uma. E depois, se você tem 10 ou 15 variáveis de uma estratégia, você vai ter que combinar a variável 1, 2 com a 7, depois a 3, 5 com a 10, todas as variáveis juntas, uma variável só. Imagina
Como que é difícil calcular tudo isso? É difícil, é muito trabalho. Muito trabalho, tem que ter uma concentração absurda para fazer isso. Testar por um ano na simulação. Um ano na simulação é historicamente um ano. Então você vai pegar o histórico e fazer as operações simuladas e calcular tudo em planilha, todos os custos e lucros obtidos com a estratégia. E você vai ter que fazer isso para cada variável. É um ano de simulação, mas você pode fazer um teste em 1 a 2 semanas. No day trade, por exemplo, vai demorar isso. Se for swing trade, que é gráfico de 60 minutos, em algumas horas você consegue fazer isso. Testar com pouco dinheiro e você tem que fazer nessa simulação tem que ser parecida ou igual, preferencialmente, à realidade. Se você nunca operou no mercado financeiro, você não vai saber como fazer essa simulação, não é verdade? Então é difícil para quem é iniciante criar uma estratégia. E até mesmo para quem já é avançado e falhou na criação de uma estratégia e não sabe operar direito ainda, ele talvez não saiba simular a estratégia testada como na realidade. Então olha como que é complicado. E depois você tem que testar com pouco dinheiro real por um ano na realidade. Certo? Por quê? Exatamente porque na simulação que você faz tem uma chance grande de, na realidade, ser diferente. Problemas de liquidez você pode enfrentar. E outros fatores que você não identificou na simulação. Porque é diferente da realidade em tempo real. E além de saber executar a estratégia na simulação, na realidade, você tem que se testar, ou seja, testar sua habilidade emocional e técnica de executar aquela estratégia que simulada funciona e na realidade você está testando. Só que esse teste é com pouco dinheiro. Por quê? Você está testando a estratégia, então você não sabe se ela funciona. Consequentemente, tem que ser com pouco dinheiro, porque se for com muito dinheiro, como a simulação pode não ter sido condizente com a realidade, porque isso pode acontecer, pode ser que a estratégia não funcione. Se você tem muito dinheiro, você vai perder muito. Então você tem que ter pouco dinheiro no teste. E só depois começar a operar. E geralmente, pela minha experiência, quando você cria uma estratégia, você começa os 4 primeiros meses, você identifica que na simulação tem coisas na realidade que é diferente, reajusta a estratégia, faz novos testes simulados e começa de novo. E daí vai demorar mais do que um ano os testes com dinheiro real, com pouco dinheiro. Onde você vai ganhar mixarias porque está com pouco dinheiro. Então veja o nível dos cálculos que devem ser feitos para comprovar uma estratégia. E mesmo assim, fazendo todo esse trabalho, você fica às vezes mais de um ano testando e você descobre que não funciona. Daí você tem que começar tudo de novo, usar outros indicadores, criar outras combinações de indicadores, até achar uma estratégia que funcione. Que funcione no longo prazo, porque tem que ser um ano de teste. Testar uma estratégia no mercado financeiro não é testar uma semana. Certo? Você tem que pensar em ganhos no longo prazo, ganhos para sempre, não ganhos agora. Então, dessa maneira você consegue criar um setup. E daí, com todo o seu dinheiro, você pode operar. Então, tem gente que fica 5 anos, eu demorei 4 anos para descobrir uma estratégia que funciona. E tem gente que fica 5, 10 anos na bolsa e não consegue achar uma estratégia que funciona. E tem gente que quebra. Então, esse é o nível de complexidade que você tem que considerar. Então, ensinei todos esses segredos para você nesse vídeo. Não saia operando antes que você faça isso. Ok? Pessoal, por que então que eu vendo cursos? Exatamente por causa da necessidade e dificuldade que até os gênios dos investimentos, eu que tenho mais de 8 anos de mercado financeiro, Forex e Bolsa de Valores, eu demorei 4 anos para achar a minha estratégia. Então imagina você se frustrando durante 4, 5, 10 anos. Tem gente que fica 10 anos tentando desenvolver uma estratégia e não consegue. Então você tem que passar por todos aqueles passos que eu acabei de demonstrar para você. E mesmo assim você pode falhar feio. Tá? Então eu sei como é difícil criar uma estratégia. É muito difícil. Por isso que eu vendo o curso. Agora, vou agora demonstrar um caminho para você realmente
ter uma maneira mais fácil, um caminho mais favorável para você se desenvolver como investidor ou trader. Warren Buffett ele buscou um mestre dos investimentos que já tinha uma estratégia comprovada, que era o Benjamin Graham. Mesmo sem dinheiro, ele investiu na sua educação financeira. Com pouco dinheiro, ele investia e praticava, e durante muitos anos ele praticou, usando uma técnica que já funcionava de Benjamin Graham, que era um operador real que já tinha uma estratégia pronta, que ensinou os segredos para o Warren Buffett. E depois disso, ele simplesmente, quando tinha muito dinheiro, ele tinha experiência e já sabia, tinha toda a sabedoria de um investidor. E ele simplesmente fez o sucesso que teve. O mega investidor Warren Buffett. Esse foi o caminho dele. Então, o caminho ideal é esse para você. Eu tentei esse caminho, mas a 99,9% das outras escolas é tudo teoria. E eu comprei essas teorias, fui na bolsa, fui no Forex e perdi dinheiro. Então, isso me motivou a criar minha própria estratégia. Comprovei depois de 4 anos uma estratégia que eu criei e hoje eu vendo. Por quê? Exatamente pela dificuldade de criar uma estratégia. Agora, Warren Buffett, ele investiu em quem sabia e provava que sabia. Na minha escola, você tem vários vídeos, inclusive eu estou fazendo essa parte do vídeo aqui em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu vou voltar a operar mini índice na bolsa, mesmo estando morando na Argentina. A minha escola prova operações reais com alto capital de 100 mil a 300 mil. Temos uma operação real aqui nessa página do site do curso principal, que tem nota de corretagem comprovada, operação gravada ao vivo, passo a passo, antes e depois das decisões. Então isso é único no mercado. 99,9% de todas as escolas do mercado financeiro do Brasil não provam operações reais como essa. Então, eu estou provando que a estratégia funciona e estou comprovando que estou operando, exatamente como Benjamin Graham fez e o Warren Buffett investiu nele. Então, você tem que buscar alguém que saiba operar e que já tenha uma estratégia comprovada. E mesmo tendo pouco dinheiro, você tem que investir em sua educação e investir seu dinheiro em operar. Porque a experiência é fundamental. Então, o erro de muita gente é: não tenho dinheiro ou tenho pouco dinheiro, então eu vou deixar para investir na minha educação e treinamento depois. Certo? E o que acontece é que quando ele tem dinheiro, ele não tem experiência e ele pode perder todo o dinheiro dele. Então, faça como Warren Buffett. Mesmo com pouco dinheiro, invista na sua educação, invista o pouco dinheiro que tem e vá treinando. Quando você tiver muito dinheiro, você já vai ser um gênio dos investimentos, você já vai ser um mestre dos investimentos, um mestre do trading e vai conseguir ter a lucratividade desejada. E o meu curso ele é um curso estruturado, que está projetado para fazer qualquer leigo em um profissional completo. Então, pessoal, não estou sugerindo, fazendo uma publicidade sobre o meu curso aqui, tá? Para você comprar. O que eu estou dizendo para você aqui é o caminho. Se você se tornar o meu cliente, eu vou agradecer muito e tenho certeza que você vai gostar muito do material que eu vou apresentar para você, assim como o suporte. Ao mesmo tempo, você deve buscar uma escola e alguém que tenha essas características que Benjamin Graham teve para fazer igual o Warren Buffett fez. Aprender com quem sabe e prova que sabe. E essa é a sugestão que eu passo para você aqui. Invista na sua educação financeira o quanto antes e com quem sabe. Bom, pessoal, fico grato aí pela audiência de vocês. Divulguem o vídeo para ajudar no crescimento do canal, para eu continuar com o meu projeto. E o principal, dê um joinha no vídeo se você gostou do vídeo, ou um negativo também, para eu saber o que eu tenho que melhorar ou não. Obrigado e até mais.